Prezados irmãos e irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição de número 5, com o tema Faça sua igreja crescer. Vamos orar. Deus amado, nosso Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que eu quero pedir, Senhor, que Tu me abençoe nesse momento, que o Espírito Santo venha falar, Senhor, através de mim, que através das minhas palavras, que são as Suas palavras, Senhor, vidas possam ser edificadas, Pai, com as Tuas palavras na Escola Bíblica Dominical. Livra-nos de todo o mal e nos abençoe, que saiamos edificados através dessa lição, Pai. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos como texto básico o livro de Atos 9:31. Então vamos lá no livro de Atos 9:31. Que diz o seguinte: assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, e se multiplicavam andando no temor do Senhor. Essa é a igreja primitiva, né? A igreja que ali andava com temor ao Senhor e que fazia a igreja crescer. Porque justamente o objetivo da lição é oferecer ao aluno um roteiro com estratégia para o crescimento da igreja local. Isso quer dizer, Jesus já na época, antes de ele subir aos céus, ele lá em Mateus, né? Vamos lá ali em Mateus 28, as palavras de Jesus, no capítulo 28, versículo 18, tá? Chegando Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos e todos os povos, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa grande comissão, em representação do Deus Trino, uma missão inacabada, né? E temos como referência em Mateus 28, 18 e 20, tá? Como acabamos de ler, que foram as últimas palavras de Cristo. Os campos já estão brancos para a ceifa, é tempo, é agora. A grande comissão envolve toda a igreja. O propósito de Deus é o Evangelho, e por toda a igreja, em todo o mundo e toda criatura. Você foi alistado para ser parte dessa maior missão de resgate do mundo. Jesus tem toda a autoridade. Na versão atualizada, na Bíblia, já na versão corrigida, fala que Jesus tem todo o poder. Esta declaração mostra que quem dá a ordem tem autoridade e competência para fazê-lo. Isso tem duas implicações, tá? A primeira é a condição básica de êxito. Sabemos que o nosso Deus é o maior. E essa certeza inabalável que nos dará as condições de enfrentar o inimigo e as circunstâncias adversas sem temer e sem vacilar. E a segunda, qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Ao proferir a ordem, Jesus quer ser obedecido de forma clara, completa e urgente. Então, isso quer dizer que Jesus deu a ordem e ele tem toda a autoridade. E nós devemos obedecer a essa ordem sem temer,
Porque o que acontece? Se Deus tem o poder e tem autoridade, ele manda e ele mesmo, através da sua palavra, através do Espírito Santo, eles vão nos conduzir a fazermos a sua obra. E não devemos temer, né? A gente tem que se colocar à disposição de Cristo, né? Para poder fazer. Isso aí ele deu a ordem, naquela época, como eu citei na Bíblia, né? Em Mateus capítulo 28, mas o que acontece? Essa ordem é para nós, não foi só para os discípulos. Aliás, essa ordem não foi só para os discípulos, foi para toda a igreja. E se nós somos parte da igreja, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós temos que acatar essa ordem e fazermos discípulos e procurarmos pregar a palavra de Deus, dar os nossos testemunhos, e com isso vidas serão acrescentadas ao reino dos céus. E para fazer do reino de Deus nosso tesouro, é renunciar a tudo por amor a Jesus. Isso significa guardar as palavras de Jesus, porque hoje temos muita atenção e pouca conversão. Porque muitas pessoas, às vezes, até vão para a igreja. Ela é convidada, né? Nós já convidamos. E o que acontece? Mas elas, às vezes, não se tocam, vamos dizer assim. Elas não se arrependem dos seus pecados. Elas querem viver, às vezes, as coisas do mundo, querem viver no mundo, e não procuram se arrepender e se converter. Então, o que acontece? Mas isso nós não podemos desanimar, porque a própria lição, ela fala na questão de faça a sua igreja crescer, e como temos que fazer o seguinte, é semear a palavra de Deus, né? Porque se semearmos a palavra de Deus, ela vai produzir frutos. É bem verdade que, como a própria palavra de Deus diz, que muitas vezes a semente, ela cai no solo rochoso, ou mesmo às vezes ela não se reproduz, mas se cair em boa terra, ela vai se produzir. E aí, o que vai acontecer? Vai ser aumentada ao reino dos céus, né? Temos grandes ajuntamentos e poucos quebrantamentos na igreja, infelizmente. Temos igrejas cheias e pessoas vazias de Deus, e vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não a de Deus. São religiosos, mas não discipulados de Cristo. São aquelas pessoas que muitas vezes estão passando por um problema difícil, estão com uma enfermidade. E o que acontece? A gente vai até convida, ou mesmo às vezes não convida, mas um dia essa pessoa ouviu falar, ouviu na televisão, no rádio, que Jesus cura. Então, o que acontece? Ela vai, procura a igreja, tá? Mas pensando na cura, pensando em buscar a Deus ali, naquele momento de sofrimento, para que depois, ela sendo curada, ela não procura mais Deus. Muitas vezes, né, elas vão até para a igreja, são curadas, mas depois nem voltam para agradecer. A gente sabe disso. A gente conhece pessoas que já aconteceu isso. Pessoas que a gente convidaram para a igreja porque estava passando uma situação difícil. Oramos por elas e elas foram à casa do Senhor. Chegaram lá, até se arrependeram, né, dos seus pecados. Elas, aparentemente, a gente pensa até que elas se converteram, porque muitas vezes o pastor faz a pergunta, né? Se você crê no Senhor Jesus, ela diz que sim, mas depois se afasta. Parece que a enfermidade vai embora e ela também vai embora, ela não volta mais. Mas, graças a Deus, muitas pessoas ainda, elas vão e ficam na igreja. Mas isso aí precisa o seguinte de nós.
nós, para discipularmos as pessoas, para termos contato com essas pessoas, temos que semear a palavra. Não é apenas convidar e ela chegar na igreja e dizer que aceitou Jesus, mas procurar. O papel da igreja é anotar o telefone, é entrar em contato com essa pessoa, evangelizar ela, continuar firme, buscando, né, essa pessoa, se possível trazê-la de volta para a igreja, porque é difícil. A gente sabe que nós que já se convertemos, eu mesmo que fui criado na igreja, muitas vezes eu encontrava dificuldade para voltar para a igreja, porque eu fui aquele filho pródigo, né, aquele filho rebelde, que aos meus 14 anos me afastei da igreja e só fui voltar com 23 anos. Então, quer dizer, foram muitos anos que eu tive no mundo, buscando as coisas do mundo, e não queria saber da igreja, embora tivesse umas experiências com Cristo, né, de criança, onde eu participava até de programação da igreja, participava de peças da igreja, mas depois eu, por influência de amigo, eu fui para o mundo e fiquei muitos anos. Eu hoje me arrependo porque eu me afastei da igreja, porque foram momentos muito ruins, momentos que eu nem gosto de me lembrar, aquelas passagens que eu tive, né? Indo para carnaval, indo para baile, e até bebendo, fumando, porque eu também já fumei, mas graças a Deus, depois que eu me converti, nunca mais botei um cigarro na minha boca, entendeu? E não bebi mais bebida alcoólica, quer dizer, então é umas coisas que, graças a Deus, Deus me abençoou e me tem conservado na presença dele. Mas essa comissão, no qual o autor fala, né, o alcance da grande comissão, né? A gente vê que ali no versículo 19 do capítulo 28, Jesus fala, fazeis discípulos em todas as nações, tá? A palavra nações é étnias, onde houve um povo com uma língua, cultura, raça, etnia, e ali o evangelho deve chegar. Não é só na igreja que a gente tem que evangelizar, né? O papel da igreja é para todo mundo. É bem verdade que muitas igrejas, às vezes, elas não têm nem condições de sustentar um missionário, não tem até, às vezes, condições de enviar um missionário, mas a gente pode evangelizar as pessoas no sentido que elas se exponham através até ser um missionário e ter sustentar por outras igrejas, ou até mesmo por orar por elas, para que elas despertem esse dom de missões, né? Que é um dom que Deus dá. Então, que Deus abençoe, né, essas pessoas, mas elas precisam de nós, igreja, para orarmos por elas, né? Para que possamos até sustentá-las. Muitas vezes a gente não pode ir, né? Mas pode contribuir, vamos dizer assim, até financeiramente, para que essas pessoas possam fazer esse trabalho de missões. E ali Deus comprou, né, com o sangue de Cristo, aqueles que devem ser chamados e discipulados. O coração de Deus pulsa pelo mundo. E Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Apocalipse 5,9, diz que Deus comprou com o sangue do seu Filho os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. A leitura errada de Atos 1,8 não é primeiro aqui, depois lá, mas tanto quanto, ou seja, concomitantemente. As implicações da grande comissão. Quais são as implicações? Envolver a integração de novos convertidos. A igreja é importante nesse papel. Não existe crente isolado, fora do corpo. Não existe ovelha fora do rebanho. A igreja foi instituída pelo Senhor e os novos crentes devem ser integrados a ela pelo batismo. Isso é, como eu falei, não basta convidar a pessoa e ela ir à igreja.
receber a bênção, a cura, mas nós temos que discipular essas pessoas para que elas venham optar pelo batismo, ou optar pelaquela confissão que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e que elas tenham interesse de fazer parte do corpo de Cristo, se tornar-se membro da igreja, não apenas como visitante, porque muitas pessoas às vezes se convertem, mas fica o tempo todo como visitante, e às vezes não quer pertencer à membresia da igreja, né? Até porque normalmente um membro ele tem que ser dizimista, né? É uma questão que eu falo de obrigação, tá? A oferta não é uma questão de obrigação, mas é uma questão pela graça, né? É de gratidão, vamos dizer assim, mas a questão do dízimo, ela é questão de a pessoa, sendo membro, ela tem a obrigação de separar a 10ª parte, tudo aquilo que ela recebe, e entregar no altar do Senhor. E acontece que eu já vi pessoas dizerem assim, eu não quero ser membro da igreja, porque senão eu vou ter que dar o dízimo. Eu só apenas dou oferta, eu não dou o dízimo, um exemplo que a pessoa diz, né? Então, quer dizer, elas ficam às vezes relutando, tá? De pertencer como membro da igreja para a questão do dízimo, para não achar que não tem obrigação de dar o dízimo, né? E o que envolve o ensino aos novos convertidos? Há 3 coisas a destacar. A primeira é ensinar o que Jesus mandou. Não se trata de ensinar angiologia, modismo, tradições humanas e legalismo. Paulo diz que devemos anunciar todo o desígnio de Deus, ensinar todas as coisas, não apenas o mais agradável. Devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra, dar não apenas o leite, mas também o alimento sólido. Ensinar e guardar. Ensinar não é apenas guardar na cabeça, mas obedecer. O discípulo é aquele que obedece. Hoje as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. Disse Jesus, vós sois meus discípulos e fazei o que vos mando. Quer dizer, a gente tem que fazer o que Jesus manda. Ele diz na sua palavra, né, que não devemos fazer o mal ao próximo, que nós não podemos mentir, nós não podemos adulterar, não podemos furtar, não devemos mentir ao próximo. Então, são essas coisas que muitas vezes a pessoa até está na igreja, mas muitas vezes ela mente, né? No caso, às vezes ela até fala palavrão. Então, é umas coisas que tem que a igreja, né? O discipulado, né? Ele está ciente que essas coisas não são de Deus e que ele tem que abandonar essas coisas porque isso é pecado. Agora, como os motivos para cumprir a grande comissão, né? O poder de Jesus é à nossa disposição. Se Jesus tem todo o poder e autoridade, não sobrou nada para o diabo, tá? O diabo é astuto, ardiloso e sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi tirado na cruz. Lá em Colossenses 2,15 fala isso. Ele foi despojado, está oco, vazio. O diabo não tem poder nem no inferno, né? E Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. Então nós não devemos temer. Nós temos que fazer a obra, nós temos que discipular e buscar agaranhar essas pessoas para Cristo, né? Em Apocalipse diz que a chave da morte e do inferno estão na mão de Jesus. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Toda a suprema grandeza e seu poder está à nossa disposição, conforme lá em Efésios 1:19. A presença de Jesus no versículo 20 continua em todo lugar. Ela nunca nos desampara, nunca nos deixa. Ele é como sombra à nossa direita. Ele é o vigia que não dormita nem dorme.
não há situação em que sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida e na morte, no tempo e na eternidade. A ordem de Jesus é: se o Rei soberano do universo deu uma ordem, cabe nos obedecer e não devemos nada temer, não é verdade? Porque se Jesus está com nós, se o Espírito Santo é que está tendo de nós, por que nós devemos temer? E graças a Deus nós estamos numa nação que até agora, no momento, nós temos a liberdade de culto, temos a liberdade de falar, de poder discipular, de abrir a palavra de Deus e poder ler, quer em praça pública, quer em qualquer lugar, até numa condução, onde muitos países não têm essa oportunidade. Então, a gente teria que mais ou menos, pensar nesse caso. Se nós temos essa liberdade, por que não aproveitar essa liberdade, né? Então, a gente tem que até agradecer a Deus por essa oportunidade de evangelizar e orar pelo Brasil, orar pelas almas, orar pelas pessoas que estão perdidas, até mesmo os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos. Nós temos que sempre estar não só orando, mas discipulando, tanto uma palavra para eles, para que eles possam vir a pertencer ao reino dos céus, né? Porque é o que nós queremos, não é verdade? A gente tem que ter amor para essas almas. Então, eu vendo aqui na conclusão da revista, o autor, ele diz aqui, na questão que o espírito que movia estava como resultado uma total submissão e obediência a Cristo. Então, é o espírito, né, nosso, que devemos obedecer a Deus, até mesmo porque o Espírito Santo, ele que vem nos dar o discernimento, a sabedoria, a orientação, naquilo que devemos falar, como devemos proceder, né, no caso, e tinham a convicção de ser guiado pelo Espírito Santo, e tudo quanto fazia, né? Porque lá em Atos, eles eram, quando foram derramados o Espírito Santo no povo de Deus, eles começaram a falar em línguas, começaram a evangelizar sem temer, porque naquela época até havia perseguição. A gente sabe que Pedro, João e os outros discípulos, né, eles sofreram perseguições, mas mesmo assim eles não deixaram de falar, entendeu? Eles cumpriram a palavra. O apóstolo Paulo muitas vezes foi preso, foi açoitado, mas ele pregou, ele combateu o bom combate, né, e guardou a fé até a sua morte. Mas ele foi ali um homem fiel ao Senhor, e ele era um perseguidor da igreja. Mas o que acontece? Ele depois se converteu e se arrependeu. Ele foi um apóstolo, né, de Cristo, e que ele pregou a palavra sem medo, sem temor, apenas temor a Deus e a palavra de Deus. Então, o que diz aqui no item 1, lá na conclusão, ser cristão não só por receber a Cristo, mas por entregar-se a Ele. Compreendia uma negação dos interesses pessoais e uma afirmação dos divinos. Aí no número 2 diz, é uma convicção profunda que na vida cristã nada é secular. Tudo quanto fazemos louva a Deus, edifica a igreja e testemunha ao mundo. E no item 3, aceitávamos a missão, o imperativo divino de ir fazer discípulos, imperativo indiscutível que não admite condições e negociações, nem retardamentos. Já no item 4 fala, a função do sacerdote, todo crente é ministro de Deus ao mundo, em todo tempo, em todo lugar. No item 5, a genuína simplicidade da igreja, sem organizações complexas, onde dois crentes se congregassem sob a sombra da cruz e se unissem para obedecer à visão, e dela emanava, ali estava a igreja de Deus. E no item 6, no ambiente de cooperação e interdependência, a convicção de que a obra de Deus é para Deus,
de modo que todos os crentes do mundo contribuíram para uma causa comum, sem inveja e sem orgulho. Então, eu queria fazer apenas uma pergunta a todos vocês que estão me assistindo, uma pergunta que não pode calar, né? Ou faltar, no caso. Você tem contribuído para o crescimento da igreja? Você tem feito discípulos? Você tem buscado os perdidos? Você tem sido ministro de reconciliação? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganhado pessoas para Cristo? Pois uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, essas perguntas é para cada um de nós, inclusive eu, para responder. E se nós não estamos fazendo, se a nossa resposta não é afirmativa para essas perguntas, isso quer dizer o seguinte: a gente precisa nos rever, precisamos orar, precisamos buscar mais a Deus, entregarmos nossa vida mais a Deus, para que possamos fazer discípulo, buscar os perdidos, reconciliar aqueles que estão afastados da igreja, aqueles que estão brigados com Deus, né? Porque existe aqueles que brigam com Deus, que de repente, por qualquer motivo, sai da igreja e fica de mal com Deus, e cheirar os filhos, né? Espirituais, pessoas que sejam evangelizadas e ganhando essas almas para Cristo, para que o reino de Deus venha se expandir, porque essas almas valem muito mais que o mundo inteiro. Então, quer dizer, cada alma que a gente ganha para Cristo. Então, vamos pensar nisso, vamos buscar mais ao Senhor, vamos entregar nossas vidas, né? E orar para que o Espírito Santo mova através de nós, para que possamos obedecer a palavra de Deus. Tá bom, irmão? Vamos orar, tá? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa lição e que apenas essas palavras, Senhor, que foi dita aqui, até para mim, Senhor, que eu falo, mas eu ouço também naquilo que eu falo, e eu, através do estudo da tua palavra, eu venha também ser um praticante, Senhor. Eu venha, Senhor, ser usado por ti e que vidas sejam usadas por ti da tua igreja, Pai. Que vidas, meu Pai, que são as suas ovelhas, Senhor, a tua igreja, Pai. Aviva a tua igreja. Dá discernimento, sabedoria e orientação vindo do alto. Que teu Espírito Santo possa nos abençoar a cada dia, Pai. Tirando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Mas que possamos ganhar almas para ti, Senhor. Podemos orar, Senhor. Podemos orar mais, Senhor. Evangelizar mais, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo e abençoe a tua igreja, Pai. Que vidas sejam alcançadas para o teu reino, Pai. Porque a tua glória, Senhor, a teu poder, Senhor, está acima de tudo, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, abençoe nossas vidas, Pai. Que sejamos uns verdadeiros discípulos, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. É que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição. Amém, irmão? Glória a Deus.